por que é necessário passar por provações? Muitas vezes nós esquecemos das palavras que Jesus disse, que no mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16 e verso 33. Em um outro momento, Jesus disse que o grão de trigo, após ser semeado, se ele não morrer, ele não pode dar frutos. Fazendo uma referência ao sacrifício, ao sofrimento. As provações, elas estiveram presentes na vida da igreja primitiva desde o nascimento da igreja até a sua inauguração e o seu desenvolvimento. No ano 60 depois de Cristo, 62, 64, mais ou menos ali, o Império Romano, liderado por Nero, empreendeu uma tremenda e terrível perseguição para com os cristãos. Nesse período, o apóstolo Pedro foi perseguido e crucificado. Diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Na mesma época, o apóstolo Paulo também foi sacrificado, ele foi decapitado. Mas o apóstolo Pedro, antes de sofrer o martírio, ele escreveu cartas aos irmãos que estavam espalhados por todas as cidades ao redor do Império Romano, principalmente nas cidades que ficavam na chamada província da Ásia Menor. E essas igrejas, muitos cristãos que ali viviam, se espalharam, se dispersaram pelo império, foram para cidades longínquas, fugindo daquela horrorosa perseguição que o Império Romano começou para com os cristãos. O apóstolo Pedro, mesmo sendo perseguido, mesmo vivendo debaixo de opressão, prestes a morrer martirizado, ele escreveu aquelas duas epístolas que nós conhecemos, 1º e 2º Pedro. A primeira epístola, ele começa a falar do sofrimento, das provações e da sua necessidade. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ele estava falando que as provas, mesmo sendo dolorosas, eram necessárias. Por quê? Porque Deus estava trabalhando nos seus filhos através das provas. Por mais doloroso que pareça, as provações são necessárias na vida cristã. Mas por que as provas são tão necessárias? Uma das razões é que as provas, elas nos transformam. Elas transformam o nosso homem interior. Por exemplo, o apóstolo Pedro e também o apóstolo Tiago usaram 3 palavras gregas diferentes para falar acerca das provações na vida cristã. Uma palavra que ele usou é a palavra dokimion. Essa palavra significa provação de fé. O que ela nos diz? Nos diz que quando Deus está nos provando, muitas vezes Ele está provando nossa fé. E por que Ele precisa provar a nossa fé? Porque muitas vezes a nossa fé não é autêntica. As 3 principais coisas que Deus prova na nossa vida são a nossa fé, o nosso caráter e o nosso compromisso com Deus. A fé, ela é provada porque ela precisa de desenvolvimento. Porque a nossa fé, ela passa por fases. A primeira fase é a fase da fé pequena. A segunda fase é a fase da fé crescente. E a terceira fase é a fase da fé madura ou fé grande. A primeira coisa que Deus prova na vida do cristão é a sua fé. Por que Deus prova a nossa fé? Porque existe fé falsa, existe fé que não é verdadeira, fé que não é autêntica. Jesus certa vez
falou para os discípulos que a fé deles era pequena. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Jesus falou homens de pequena fé, ele não estava elogiando, ele estava dizendo que aquela fé não era suficiente. Existem fés que não são suficientes para se vencer. E esta fé pequena é uma fé inadequada. Ela precisa evoluir, se tornar uma fé grande e autêntica. E como existem fés inadequadas, pequenas, é necessário que esta fé seja transformada. E como que esta fé é transformada? A fé, ela é transformada pelo ouvir a palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Pedro também disse que a nossa fé, assim como o ouro, ela é purificada no fogo. Esta purificação tem o propósito de tirar as impurezas e fazer com que a fé pequena, a fé inadequada, evolua até se tornar uma fé adequada, uma fé autêntica, uma fé pura, uma fé verdadeira. Porque é com esta fé verdadeira que nós alcançamos a vitória. O justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele, disse Deus. Para viver da fé, precisamos ter uma fé verdadeira. Sem fé verdadeira, não é possível agradar a Deus. O apóstolo que escreveu a epístola aos Hebreus disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Quer alcançar a sua vitória pela fé? Tenha primeiro uma fé verdadeira.